que está denunciando. O brasileiro gosta do político denunciador, mesmo que ele seja denunciador do próprio governo. Cara, é muita dissonância cognitiva você pegar o presidente da República, que esteve no poder por mais de década, uma explosão de autoconsciência. Isso começou a ter, principalmente por conta da TV, ao espalhamento de informação em massa de uma forma muito atrativa, porque não era mais só o rádio, era uma televisão e as pessoas investindo muito em programas de entretenimento. Dentre esses programas, você tinha também programas de espalhamento de informação, e você começa a ter o seguinte: consciência é um ato de puta que pariu, vou ter que exercitar uma coisa que eu não queria exercitar. E não é à toa que quando você pega as pessoas mais velhas, que elas estão mais cansadas, o cérebro já passou por muita coisa, é uma dor gigante ela desapegar, sei lá, do Bolsonaro e falar, puta, esse cara na verdade é um traidor, eu vou ter que tentar uma coisa nova ainda. É uma dor, é um trabalho, uma puta que pariu. Um pouquinho aqui, põe um pouquinho de Lula pra nós, vai, vamos lá. 4 milhões de famílias sem banheiro. Fiquei pensando, será que é esse o Brasil que eu sou o presidente? Pausa. Tanta coisa que a gente... Você não conhece o Brasil que você é presidente, Lula? Sim, metade das pessoas não tem vaso sanitário. Tá? Vai lá, continua. E tem 4 milhões e meio de famílias sem banheiro? Eu fiquei pensando que tipo de governante que nós somos. Que tipo de governadores nós temos? Que tipo de prefeito nós temos? Do PT. Porque eu sei o que é. Eu sei o que é fazer a necessidade atrás de uma moita. Porque eu fiz isso até 7 anos de idade. Eu sei o que é fazer suas necessidades num buraco feito no chão. Porque ficou preso. Porque eu fiz durante muito tempo isso. Mas eu pensei que tinha acabado. Não acabou. Aí veio o Paulo Teixeira me falar, ô Lula, estão fazendo banheiro, O companheiro Hélio também, Lula, estão fazendo banheiro. Eu chamei o ministro da cidade e falei, pelo amor de Deus, cara, vamos criar uma linha de crédito na Caixa Econômica, cara, pelo amor de Deus, para fazer reforma, para o cara fazer um banheiro com a privada para sentar com a tampa. E as pessoas aplaudem. Porque a classe mais rica... O presidente que foi... o homem que foi presidente do Brasil por 2 mandatos, colocou a Dilma por mais 1 mandato e meio, tá no final do 3º mandato, agora ele está descobrindo, agora, que o brasileiro não tem banheiro e as pessoas... Esse homem gosta muito do povo. Pois é, Lula, aí do Palácio do Planalto com seus lençóis, né, que você pagou aí 200 mil reais com dinheiro público, talvez não dê pra ver isso, né? No seu jatinho, no avião novo que você comprou, que a gente já queria outro ainda, com uma suíte dentro do jatinho pra vocês fazerem amor nos ares, né? Talvez não dê pra enxergar. Agora o Renan Santos, que vocês chamam de playboy, ele está de carro, tá? Sem helicóptero, sem jatinho, sem dinheiro de empresário, tá? Ele está de carro, furando pneu e trocando pneu nas estradas do Maranhão para ver exatamente o que você está se surpreendendo agora. Nossa, o Brasil não tem banheiro? É, cara, e você sabe muito bem disso. Vamos lá. Não sabe o que é sentar numa privada sem tampa gelada? Não sabe. Sabe porque já nasceu no conforto? Então ele nem sabe que existe pobre mais. Sabe então? Depois, quando eu terminar de falar, você vai vir aqui para frente para me fazer essa denúncia. Eu vou receber a sua denúncia. Então, gente, que essas coisas é inexplicável. Essas coisas são inexplicáveis. Eu criei o programa Luz para Todos em 2004. Eu não aceitava a ideia
de no século XXI tem gente sem energia nesse país, gente morando embaixo da torre de transmissão, criança fazendo lição com a vela, com aquele fedor de querosene na cara. Eu achei que a gente tinha acabado, porque quanto mais a gente faz, vai ficando cada vez mais difícil acabar, porque vai ficando mais longe. 4 milhões. Nossa, cara, assim, é de uma hipocrisia gigante. Eu gosto muito desse negócio que o brasileiro gosta daquele que está denunciando. O brasileiro gosta do político denunciador, mesmo que ele seja denunciador do próprio governo. Cara, é muita dissonância cognitiva você pegar o presidente da República, que esteve no poder por mais de década, denunciando os absurdos do país que ele mesmo governou. E as pessoas aplaudindo. Cara, é como se eu chegasse aqui na live e falasse assim: porra, meu! Porra, meu, esse apresentador também não põe nem a camisa, meu! O apresentador sou eu, cara. Cara, e as pessoas... É isso aí, meu. É isso aí, Arthur. Você tá certo. É tipo pegar o meu canal, sei lá, ficar um mês sem fazer vídeo. Porra, meu! Esse cara do Mamãe Falei não faz vídeo faz um mês. Porra, mas o cara sou eu, velho. Eu, como deputado, pega e falo assim: esse deputado Arthur Duval aí não vota nada, nem aparece pra votar. Mas o deputado sou eu. Cara, como é que as pessoas não conseguem ligar uma coisa na outra? Ele está denunciando o próprio governo. A gente tem uma dissonância cognitiva tamanha que o cara aparece com esse ar de esse é brabo. Não, cara, ele é o presidente, caralho. Ele é o presidente, mano. Cara, eu não sei mais como isso pode ficar mais claro para essas pessoas. A mulher levanta: Lula, a gente não tem luz elétrica. Tá falando com o presidente fala: que absurdo, isso tá errado. Ela viu? Ele tá do meu lado. Não, o responsável é ele, cara. O responsável é ele. Vou falar uma coisa pra você. Em 2014, a Dilma congelou a conta de energia, tá? A Dilma congelou a conta de energia. E nós avisamos, né? Nossa, né? Na verdade, o MBL nem existia, mas as pessoas normais olharam e falaram: isso é um absurdo. Porque isso vai dar merda. Não tem como não dar merda. Mas não deu outra. Ela ganhou a eleição, que aconteceu a maior crise da história do real. Eles congelaram o combustível, congelaram a energia elétrica. Hoje você vai no mercado, irmão, você não consegue comprar 1 quilo de café, mano. 1 quilo de café tá 70 e poucos pau, velho. Você não consegue comprar a tal da picanha, você não consegue. Aí o cara aparece denunciando isso, o governo é dele e as pessoas vão votar nele de novo. Cara, é muita burrice, brother. Eu não consigo ser fofinho com você. Se você está cagando no chão, se você não tem energia elétrica e você vai votar no Lula de novo, você é muito burro, cara. Você é muito burro. Porque você está votando no cara que te deixou nessa situação e não tem nem... isso não é questão de opinião. Dos últimos 20 anos, o PT governou acho que 16, se a gente fizer a conta, é isso, né? É 16, não, é isso aí. Nós estamos em 2026. Você pegar... dá pra fazer mais. Se você pegar dos últimos 30 anos, a maior parte do governo do Brasil foi nas mãos do PT dos últimos 30 anos, cara. São 3 décadas em que o PT governou a maioria do tempo. E ele está ainda com ar de denunciador. Como é que pode, velho? Você não lembra, você não consegue lembrar que o Lula é presidente desde 2002? Você não lembra disso? Que ele ganhou a eleição em 2002, aí ele assumiu em 2003, ganhou em 2006, depois a Dilma ganhou em 2010, ganhou em 2014. Aí uma eleição, foi para as mãos de Jair Bolsonaro e já perdeu na seguinte, que é 2022. Você não consegue lembrar disso? E assim... Não. Esses dias apareceu um cara no Instagram, né? Falando assim: meu, o que é? Você quer ser o quê? Quer ser hexacampeão? O que é hexacampeão? O cara nem sabe o que é. O cara não sabe o que é. A gente não sabe nada, velho. A gente não tem consciência do que a gente não tem consciência da própria história. Tá? É muito foda. É muito foda. É uma coisa muito foda, cara. E ter consciência da própria história é uma coisa dolorosa, tá? Você quer ver uma coisa? Pode, se vocês me permitirem, eu vou fazer uma reflexão sobre isso,
Digita 1, vocês querem uma viagem arturiana, ou se digita 2, vocês não querem. Enquanto isso, eu vou ler a próxima notícia. Quero um. Nossa, eu fiquei assim, tipo, o que eu tenho a ver com isso? Não, põe 1 se você quer a viagem, você põe 2 se não quer a viagem, a gente segue a live. Estamos firmes, diz Jacques Wagner, com Lula após deixar a liderança do governo. O senador deixou a posição depois de ter sido alvo de uma operação da PF no âmbito das investigações sobre irregularidades do Banco Master, né? Então ele fez o padrão, ele saiu um pouquinho e depois ele, não, mas estamos firme aqui. Bom, a galera ditou muito 1, então nós vamos no 1. O lance é o seguinte, cara. Você ter consciência de si próprio não é uma coisa boa, necessariamente, de imediato, né? Ele se torna uma coisa boa depois que você gasta muita energia, reflete muito e você aprende a colocar aquela nova informação no seu lugar. Por que eu tô dizendo isso? Quando o ser humano descobriu, na metade do século XX para frente, eu tô falando a massa, o ser humano já tinha descoberto que a gente não era o centro do universo, na verdade, lá na Grécia Antiga. Mas a gente negou isso por muito tempo e depois com Galileu tal, teve toda a teoria do heliocentrismo e não era, e era, não sei o que lá, e as brigas e não sei o que lá. Aí depois teve Darwin com a evolução das espécies e cara, você ai, puta que merda. E aí o que aconteceu? Na metade do século XX, você teve um boom, né? Principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, você teve um boom de informação. Por que aconteceu? Depois da Segunda Guerra Mundial, as pessoas passaram a ter um pouco mais de recursos. Bom, terra arrasada, beleza, que merda. Nossa, 1945, todo mundo fudido, Europa fudida, todo mundo fudido. E aí, de repente, né, as pessoas começam a não ter mais guerra, a se apaziguar. E aí você começa a ter, tudo bem, você tem revoltas ali, né? Você tem muita autoafirmação de povos, né? Eu não quero mais ser parte deste reinado ou desse outro país, eu quero me afirmar enquanto povo. O que você começou a ter? Você começou a ter uma explosão de autoconsciência. Você começou a ter, principalmente por conta da TV, ao espalhamento de informação em massa de uma forma muito atrativa, porque não era mais só o rádio, era uma televisão e as pessoas investindo muito em programas de entretenimento. Dentre esses programas, você tinha também programas de espalhamento de informação e você começa a ter o seguinte, você começa a ter muita noção do teu tamanho no universo. E aí você começa a entender o seguinte, quando você começa a aprender mais história, quando você começa a aprender mais ciência, quando você começa a aprender mais sociologia, filosofia, você começa a entender o seguinte, deixa eu ver se eu entendo. Se eu durar muito, eu vou durar 100 anos. 100 anos na história humana é nada. A história humana perante a história da vida é nada. A história da vida perante a história do planeta Terra é nada. A história do planeta Terra perante a história do universo é nada. Você começa a se sentir muito insignificante. Quando você começa a ver, por exemplo, você sabia que nós estamos mais próximos em tamanho do tamanho do universo do que do tamanho do átomo? Você sabia disso? Né? O átomo, ele é menor em relação a nós do que nós somos pequenos em relação ao universo, né? E aí você começa a entender o seguinte, cara, se eu já tava com crise existencial, porque o universo é uma coisa inimaginavelmente grande, você imagina então eu parar pra pensar que existe uma coisa ainda mais inimaginavelmente distante de mim, que é o tamanho da menor coisa do mundo, que são as partículas subatômicas do átomo. Você se sente muito merda. Você fala, cara, eu sou uma merda, eu sou uma pessoa muito pequena, eu não sou nada. Eu não sou nada. Você quer ver uma outra coisa horrorosa de se pensar? Isso é muito ruim de se pensar. Você conhece todos os seus bisavós? Você lembra o nome de todos os seus bisavós? Você lembra o nome dos seus pais. Talvez você lembre os nomes dos seus avós todos. Talvez. E você sabe pouco sobre eles. Mas talvez você tenha convivido com a sua avó. Geralmente a sua avó materna, tá? Mas dificilmente você conviveu, por exemplo, com o seu avô paterno. Geralmente é mais distante. Tá, pensa nos seus bisavós. Você lembra o nome dos seus bisavós? Porque vamos lá, pai você tem 2. Avós você tem 4. Bisavós você tem 8. Você lembra o nome dos seus 8 bisavós? Mas, você lembra a história e a personalidade? Você sabe, né? Você lembra, às vezes você nem conheceu. Você sabe a personalidade dos seus 8 bisavós? O que eles fizeram da vida? E dos irmãos dele? Você já parou pra pensar que o teu bisneto muito pouco vai saber de você? O seu filho vai saber muito de você. O seu neto já vai saber bem menos. O seu bisneto, provavelmente ele nem saiba da sua existência.
Quando você começa a pensar nisso, você entra numa espiral de crise existencial horrorosa. Eu passei por isso, né? Quando eu descobri essas coisas, eu tinha lá talvez meus 16 anos. E eu comecei a pensar, caralho, mano, a nossa vida é mó merda, velho. Nossa vida é uma bosta. E aí existem duas maneiras de você criar alento perante isso. Ou você apoia num dogma religioso. Você vai pro religioso, você apoia num dogma religioso. Ou você pensa da seguinte forma. Olha só que loucura. René Descartes já falava o seguinte: penso, logo existo. Você hoje, você não consegue ter certeza de absolutamente nada. Só tem uma coisa que você vai ter certeza. Vamos separar e colocar isso numa caixinha. Olha só. Eu vou fazer uma pergunta pra você, Aloysio. Estatisticamente, quantas pernas tem o ser humano? 2. Em média. 2. Quantas pernas um ser humano tem em média, Ana? 2. Errado. Por O quê? ser humano tem menos de 2 pernas. Por quê? Em média. Porque tem algumas pessoas... Quantos ser humanos você conhece que tem 3 pernas? Tem umas anomalias. Você vai pegar sei lá, na Índia, que nasceu com um gêmeo grudado e nasceu uma perna a mais ali. Sim. Quantas pessoas você conhece que não tem uma perna? Algumas. Acho que uma. Algumas pessoas, por exemplo, E tem é gente que não muito tem as mais duas pernas. é muito mais comum Faz você sentido. conhecer alguém que não nasceu ou com nenhuma das pernas, ou com só uma perna, ou que perdeu a perna ao longo da vida. Ou seja, Sim. estatisticamente é uma coisa contraintuitiva. O ser humano tem em média menos de 2 pernas. Não é uma loucura você pensar isso? Aí eu vou te trazer outra coisa. Vocês assistiram Matrix. Sim. E existe uma simulação da realidade. Estatisticamente, matematicamente, é mais provável que nós aqui todos vivamos numa simulação, dentro de uma simulação, dentro de uma simulação, do que na realidade de fato. Eu vi essa teoria no Eggs. Eu vi. Estatisticamente, é mais provável que a gente esteja numa Matrix, dentro de uma Matrix, do que na realidade de fato. Por que eu estou dizendo isso? Quando você volta para René Descartes, você pensa o seguinte, você não... Descartes. Não, é Descartes. 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 Você não consegue ter certeza nem de que a sua mão existe. Você não consegue ter certeza que isso aqui, na verdade, não são apenas sinais que estão enganando seu cérebro. A única certeza que você tem é É o pensar. penso, logo existo. Sim. Você tem certeza da sua consciência. Só. Você só tem certeza da sua consciência. Todo o resto você não tem certeza. Isso é uma forma de você pensar que te dá alento perante a sua insignificância, né? Dentro desse universo, dentro de tudo. Que é o seguinte. Se você pensa, logo você existe, você faz parte do todo. E pra você, você é o todo. Para pra pensar isso daqui, é uma coisa muito louca. Se você pensa, puta, eu sou só um ser humano que vai durar 100 anos. Mano, eu não sou nem pequeno o suficiente pra estar próximo de um átomo e nem grande o suficiente pra explorar o universo. Eu sou um nada. Os meus bisnetos sequer vão saber da minha história. Eu sou uma bosta. Daí você pensa o seguinte, não, peraí. Eu tenho consciência, eu tenho certeza da minha consciência. Se eu tenho certeza da minha consciência existe. Se a minha consciência existe, o todo da existência só é contemplado a partir da existência da minha consciência. Então eu faço parte do todo. Então peraí, eu faço parte da grandeza. Entendi. Você entendeu? Então você não é insignificante. Na verdade, o contrário. Você faz parte do todo. E o todo não existiria sem você. E você não existiria sem o todo. É como se fosse um carro onde sem uma roda o carro não anda. Sim, depende de mim, né? Depende de mim. Só que você não... Aí o mais louco de tudo é... Você não sabe se você é um pneu, se você é uma roda, se você é um volante, ou se você é o motor do carro, ou se você é o carro em si. Porque aí a gente cai em outro problema. Se eu pegar o carro, eu tiro as 4 rodas, ainda é um carro? É um carro. Se eu tirar o motor, Ainda é um carro. tirar o volante, Ainda é um carro. tirar os bancos, Ainda é um carro. tirar os vidros, Ainda é um carro. tirar uma porta, Ainda é um carro. tirar todas as portas, Ainda é um carro bem velho. tirar o capô e tirar a pintura, Ainda é um carro. tirar toda a parte elétrica. Ainda é um carro. Não é, aí você ficou só com o chassi. Em que momento ele deixa de ser um carro? Aí você começa a parar o seguinte: onde está a fronteira do eu e o todo? Não existe essa é a beleza da coisa, não existe.
Você é o todo e o todo é você. Quando você... Isso é uma coisa que eu vou te jogar essa informação. Você não é assim, pá, entendi, não é assim. Você precisa parar e ficar refletindo sobre isso. Cara, eu demorei, sei lá, talvez alguns anos pra chegar nisso, né? Porque você vai lendo e você vai vendo outras pessoas falando sobre isso. E aí você vai ver os gênios refletindo sobre isso, sim, os grandes filósofos, as grandes mentes. E aí você não tá preparado para aquela informação. Cara, eu demorei muito tempo para estar preparado para essa informação. Que claro que não é minha, essa reflexão não é minha, óbvio que não, né? Senão eu seria um gênio, né? E aí quando eu me deparei com isso, eu demorei alguns anos, eu me alentei, cara. Eu falei, nossa, cara, porque, é verdade. Tipo, você já não se apega a uma religião ou algo divino. Aí tem exatamente, a parte como eu não tenho... O que estava te amedrontando ou esse vazio no peito seria o existencialismo. Exatamente. Então, tipo, você fica, mano, não faz sentido eu estar aqui. É justamente como eu estou hoje em dia. Exatamente. E você quer ver uma coisa muito louca? Que é a coisa que mais me pegou. Eu não conheço a história dos meus 8 bisavós. Só que é o seguinte, eu só sou o que eu sou por causa deles. Uhum. Só que se a gente for pra trás... Vamos pegar os bisavós dos meus bisavós. E os bisavós dos meus bisavós. E você vai lá pra trás. Você vai pegar, sei lá, um ser humano caçador-coletor que você não tem a menor ideia do nome dele. Você não sabe nada. Sim. Você só é o que você é por causa da ação dele. Uhum. E todas as próximas gerações só serão o que serão por conta da sua ação hoje. Então você é o todo. Isso aqui, cara, é uma coisa mind-blowing. Que você precisa sentar e se refletir. Voltando agora para a nossa realidade do que eu estou dizendo agora. Por que o Brasil é um país tão bosta e por que as pessoas votam no PT? Porque você ter autoconsciência em qualquer nível é uma dor em primeiro lugar. Sim. Para depois você se acostumar com a nova informação. Então, se eu chegar para um cara... você sabe que existem vários níveis de consciência, né? Então você pega, por exemplo, sei lá... Uma pessoa muito conscienciosa, uma pessoa que dedica a sua vida ao bem para o outro. Essa pessoa tem um nível de consciência muito foda. Se você pegar, por exemplo, um mendigo, um cara que não consegue ter a consciência que se ele largar aquele cobertor de manhã, à noite ele vai passar frio de novo, são níveis de consciência muito, muito distantes. Você chegar para esse cara, para esse mendigo e falar, cara, o nível de consciência mais básico que tem, se você não preservar o cobertor que você passou coberto essa noite... Você vai morrer na noite de hoje. Eu sei que agora é de manhã e tá calor, mas você vai precisar do cobertor à noite. Você dar essa consciência pra ele é uma dor em primeiro lugar, porque ele passa a ter responsabilidade sobre o cuidado que ele vai ter com aquele cobertor para que ele não morra à noite. Antes era mais fácil ele ser cuidado. Alguém passava lá e jogava um cobertor pra ele e de manhã ele só saía andando. A dor da consciência, ela é maior em primeiro grau, quando você apresenta uma nova informação, do que o dor da consequência de você não ter aquela consciência. Então vamos lá. Tá de manhã, tá calor, o cara larga o cobertor. Quando chega à noite, ele vai sentir frio. É uma dor física, uma dor horrorosa. Entenda, ele aprender que ele tem uma responsabilidade sobre o cobertor que vai livrá-lo da dor do frio à noite, é uma dor maior do que o próprio frio. Você entendeu? Eu tô falando do primeiro nível. Quando você vai subindo, quando você vai falando, cara, você tem que ser uma pessoa honesta. Porque se você roubar os outros, você está criando um mal é um nível de consciência altíssimo. Então é muito ruim. Você fala, puta, cara, eu não posso roubar, velho, porque é errado. Porque vai foder as outras pessoas. Porque é uma dor. É um aprendizado que ele é doloroso. É como se você pegasse um músculo que nunca foi exercitado, você vai exercitar ele a primeira vez, vai doer pra caramba. Então, você ir criando essa consciência é uma coisa dura. E o Brasil é um país de baixíssima conscienciosidade. Então, quando você pega, por exemplo, uma pessoa que ela tem que entender que ela tem, sei lá, essa mulher que reclamou, ela tem uns seus 30 anos. Ela passou a maior parte da vida dela sob o governo do PT. Pra ela entender que, peraí, o cara que eu estou reclamando é o cara que me deixou nessa situação, é uma dor. É mais fácil você gastar menos energia em simplesmente reclamar com o teu traidor. Né? Tem uma frase do Cazuza que é o seguinte, ele fala assim, encontro um abrigo no peito do meu traidor, faz parte do meu show. É basicamente o seguinte, é você se anestesiar, você se distrair, porque é mais gostoso, porque é um conforto, mesmo que você encontre o alento no peito do teu traidor. Então, o que eu tô dizendo é,
A dissonância cognitiva, a tal da dissonância cognitiva, ocorre não porque essas pessoas são biologicamente incapazes de entender aquilo. Não é isso. Eles têm um cérebro que é perfeitamente capaz de usar a cognição e falar: esse cara é um filho da puta. Certo? Só que é mais energeticamente, né, dispendioso você aprender isso. Então, eu fiz essa viagem toda pra você entender que é o seguinte: no fundo, velho, você não votar no PT, você não votar no Bolsonaro, é um ato de dor, é um ato de autoconsciência, é um ato de puta que pariu, vou ter que exercitar uma coisa que eu não queria exercitar. E não é à toa que quando você pega as pessoas mais velhas, que elas estão mais cansadas, o cérebro já passou por muita coisa, é uma dor gigante ela desapegar, sei lá, do Bolsonaro e falar: puta, esse cara na verdade é um traidor, eu vou ter que tentar uma coisa nova ainda. É uma dor, é um trabalho, uma puta que pariu. É porque é algo que a pessoa acredita, né? Então, tipo, quando você fala assim pra pessoa: não vote nessa pessoa, sendo que você acredita, ou, por exemplo, não acredita em Deus, sendo que você acredita, acho que machuca isso. Sim, só uma coisa, a Flávia não entendeu. Mano, não bota panos quentes, desonestidade não é falta de consciência, é falta de caráter. Flávia, minha linda, entenda o que eu estou dizendo. A falta de caráter, ela vem da falta de consciência, porque ter a consciência é algo dispendioso em termos energéticos, é algo doloroso em termos de aprendizado. Então, para você ter caráter, você precisa ter um nível de consciência que só é formado através de gasto de energia e treinamento. Se você pegar, por exemplo, uma criança de 5 anos e colocar um doce na frente dela e outra criança, ela vai pegar o doce e foda-se outra criança. Ela demora pra entender: puta, se eu pegar e comer, a outra criança vai sentir vontade. Será que é o certo? Isso aí, o seu cérebro, ele demora pra aprender isso. Então, quando você é uma pessoa honesta, quando você não rouba, quando você não faz coisa errada, quando você gasta energia pra isso. Então é um gasto ativo. É uma coisa assim, é uma ação ativa. Eu estou ativamente não roubando. Eu não tô falando o seguinte, se você, por exemplo, é claro que se você ficar perto, parado na inércia, você não rouba porque você tá parado. Agora, se você viver a vida, você sai na rua, em algum momento você vai ter a oportunidade de ser desonesto. Em algum momento, alguém vai deixar alguma coisa cair no chão, você vai poder pegar pra você. Em algum momento, sei lá, o cara da banca de jornal vai olhar pra trás, você pode roubar uma revista. Ou em algum momento, o cara vai te dar um troco errado. Em algum momento, você vai poder ser desonesto. Aí, o que acontece? Se você tem a consciência, você gasta a energia para ser honesto. Você fala: não, eu sou uma pessoa honesta. Então, o estudo do Perry Chiquida lá, que a gente sempre fala muito, é justamente isso. Se a pessoa não tem esse freio, ela parte simplesmente pro: peraí, deixa eu ver, se eu for pego aqui, eu tô fudido. Então não é mais um exercício de conscienciosidade no seguinte sentido: eu tenho uma consciência de que isso é errado moralmente, isso prejudica outras pessoas. É um nível abaixo de conscientização. Se eu fizer isso aqui, eu vou me fuder, então não vou fazer. Entendeu? Então, é claro que é uma questão de caráter, só que o caráter em si, a formação do caráter em si, é uma questão de autoconsciência e conscientização em termos de seu papel naquela sociedade. Entendeu? Entendeu? Sei lá, você come um sorvete, você tá no carro, come um sorvete. Por que você não joga o papel na rua? É mais fácil só você abaixar o vídeo e jogar o papel na rua. Porque você pensa: se eu jogar este papel na rua e outras pessoas também fizerem isso, a cidade vai ficar uma imundície. Em algum momento, algum ponto da cidade vai alagar e pessoas vão morrer porque eu joguei essa porra desse papel na rua. Então não vou jogar. Isso é um gasto de energia. Aí você: não, eu vou dar um jeito, eu não vou jogar isso fora. Eu vou dobrar isso aqui, eu vou, sei lá, enrolar no papel, vou deixar no meu carro, que depois que eu encontrar uma lixeira eu vou lá e vou jogar. Isso é um exercício de consciência. Entendeu ou não? Vamos lá? Se gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.